Sejam muito bem-vindos. Ok. Por favor, apresente a Natália. Natália Ramos, mais uma querida do meu coração, terapeuta holística, né? Especialmente vem trazer o assunto sobre bioeletrografia. O que é isso, Natália? Acho que usando a deixa desse texto que a Rosana trouxe para a gente sobre educar, né? A bioeletrografia, ela vem para nos dar a oportunidade de nos educarmos sobre nós mesmos, sobre a chance de conhecer o nosso campo de energia, os padrões emocionais que a gente repete e o que pode estar adoecendo o nosso corpo físico e a gente nem noção não tem. A bioeletrografia ela é uma máquina que emite um impulso eletromagnético na ponta dos nossos dedos e o nosso corpo reage com uma descarga elétrica que emite fótons e prótons. Essa descarga elétrica emite um halo luminoso ao redor do corpo. E com esse halo luminoso é que nós vamos analisar como está a distribuição de energia no corpo, nos órgãos, como está o campo, se a pessoa, naquele momento a pessoa está se sentindo bem ou não, como está o padrão emocional através do alinhamento dos chakras. É a ciência hoje vindo desmistificar o que a gente há milênios já sabia. É conseguir comprovar que nós temos um campo de energia e que esse campo de energia ele é formado e direcionado pelos nossos padrões de pensamento. Então, aquilo que eu sinto vai reverberar de acordo com aquilo que eu penso. É o padrão de pensamento que vai gerar o meu padrão emocional. E o padrão emocional que vai impactar no corpo físico e vai mostrar se eu tenho uma condição de saúde física boa ou não, vai de acordo se eu tenho uma condição emocional boa ou não. Então, quer dizer que essa máquina, né, de bioeletrografia, ela vem quantificar a sua condição geral de saúde mental, energética e física, emocional e física, né? É a visão integral do ser. Não é mais só o físico. É lógico, a gente precisa estar no corpo físico, precisa sim cuidar dele. Se eu adoeço da carne, tenho que cuidar da carne. Agora, não basta apenas cuidar da carne, eu preciso entender o porquê que eu adoeci. E eu adoeci por conta de padrões emocionais. É lógico, nós temos fatores que a gente exclui, né? Alguns fatores genéticos, nós temos fatores de interferências externas, como vírus, como acidentes, como... Esses são fatores que são excludentes. Agora, todas as outras doenças, todas as outras enfermidades são causadas... Cita uma doença conhecida do público. Como o câncer. Nós fazemos estudos. O câncer é motivado por um problema... Padrões emocionais que se repetem ao longo da nossa vida. Então, mas, por exemplo, a pessoa já nasce com o vírus do câncer, só que não se manifesta. Todos nós temos os genes, mas eles estão lá adormecidos, assim como muitas bactérias no nosso corpo, que não nos fazem mal se ficarem lá na quantidade. Num ecossistema, Exato. Né? Somos um ecossistema com muitas bactérias, por exemplo, que não nos fazem mal enquanto nossos sistemas de defesa não caem. Porém, quando eu repito padrões emocionais que são doentios, que me fazem mal, como culpa, como raiva, como mágoa, como inaceitação, tudo aquilo que eu não falo, tudo aquilo vai sendo armazenado no meu sistema. A pessoa que guarda para si algum tipo de aborrecimento, ela pode futuramente desencadear uma doença? Se isso for um padrão que se repete por sua vida, sim. Porque tudo aquilo que você não fala, ele vai ficar armazenado no seu chakra laríngeo. Nós conseguimos medir isso, conseguimos mensurar. A unidade de medida que a bioeletrografia utiliza é o Joule, que é a unidade de medida da energia elétrica do corpo. Então, se eu consigo mensurar quanto de energia eu tenho em um chakra, por exemplo, laríngeo, você não fala algo que lhe magoa, você está acumulando aquela energia aqui. E a pessoa que não tem digamos assim, esse filtro? Tipo, a pessoa estoura. Como por exemplo, bateu, levou. Reativa, você quer dizer? Isso, reativa. Tipo assim, a pessoa falou alguma coisa para você, tá? Ela também Eu tô pode falando adoecer. bem no português para o povo entender, Claro, né? Por exemplo, a pessoa você falou fala. alguma coisa que desagradou. Imediatamente, eu, por exemplo, sou assim. Sim. Eu sou assim. Você A é pessoa reativa. falou alguma coisa que me contraria, eu imediatamente respondo.
É aquele Mas negócio, sem bateu, passar- bateu, levou. Tipo, e às vezes a gente é taxado como ignorante, Deixa eu te mau dar caráter. uma visão Entendeu? diferente. Só que eu, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Tudo bem, é um direito seu. O nosso chakra laríngeo, nós temos muitos chakras. Os 7 principais estão no centro da nossa coluna. O chakra laríngeo, ele é o chakra da expressão da minha verdade. Se eu expresso isso de forma positiva, o meu chakra laríngeo fica alinhado e distribui bem energia para todos os órgãos do qual ele é responsável. Laringe, traqueia, as minhas glândulas. Se eu expresso isso de uma forma explosiva, se eu estouro, se eu desequilibro a mim, ao outro e ao ambiente, eu não estou simplesmente movimentando isso de forma positiva. Eu só estou Desagregando, Exato. né? O seu campo o seu campo de né? energia. Então, o seu chakra laríngeo vai ficar com excesso de E energia o que, pode lhe o que é adoecer. corretamente ideal? É necessário que a gente, primeiro, não reaja de forma explosiva. Primeiro, interiorize aquilo para tentar entender dentro da gente o que aquilo realmente significou. Então, você acredita em alguma coisa? Tem fé em Deus? Sim. Então, faça a conexão. Se não tivesse, eu nem estaria aqui, para você ter uma ideia. Eu não vou nem entrar no mérito da coisa. Não é necessário. Mas se você tem, quando você, antes de reagir, interiorize o que você recebeu, sobe e pede orientação para como fazer isso para fora. Porque senão fica no campo da irracionalidade. Né? Quando a gente só reage, a gente não tem tempo de refletir. E a gente vê o que recebe como se fosse algo contra nós. Algo que está nos impactando negativamente. Como se fosse um processo de derrubada. Ah, você está querendo me sacanear? Está querendo me derrubar? E nem sempre é assim. Nem todos têm esta intenção. Exatamente. Você adoece. Exatamente. Esse desequilíbrio energético, quem vai sofrer vai ser aquele próprio que vomita, vamos colocar assim, claramente, que está vomitando em reação e não em reflexão. Né? Porque quando você reflexiona, você consegue ponderar se a intencionalidade que te é dirigida é positiva ou negativa. Né? Agora, o interessante dessa bioeletrografia é você ter a possibilidade não só de saber, me corrija, Natália, se eu estiver errada, por favor, de saber não só aquilo que já está instalado no seu corpo somático, que é o emocional, físico, mental, espiritual, mas aquilo que está em propensão de se desencadear. Isso para mim fantástico. É o que mais me fascina. A gente realmente tem a palavra certa, possibilidade de ver um padrão energético, por exemplo, de câncer, anos antes dele começar a dar sintomas, porque aquele padrão foi gerado por um padrão emocional. Por que isso é interessante? Para assustar as pessoas? Não, isso não é diagnóstico. Isso é uma possibilidade da pessoa olhar para aquele padrão emocional que ela vem repetindo. Olhar para si, né? Olhar para si e ter a oportunidade de mudar antes de adoecer. Entendi. Porque depois que já está no corpo físico, vai ter que cuidar da carne, não tem jeito. E aí vai ter que voltar e cuidar da emoção. Trabalho, né? É um trabalho duplo. Né? Porque numa dessas nem dá tempo de fazer mais nada. Exato. Né? Dependendo do quão longe você foi. O quanto você se desarticulou, desarmonizou. Né? Exato. Agora, tem uma história toda por trás, né? Desta máquina. Ela é uma versão melhorada da máquina do método Kirlian? Exato. A bioeletrografia ela é a evolução da máquina Kirlian. A máquina Kirlian, em princípio, ela começou lá atrás, em 1880, com Nikola Tesla. Nikola Tesla, em seus estudos do eletromagnetismo, descobriu que quando em contato com o corpo emitia um campo de luz. Mas não era o foco de Nikola Tesla, então as pesquisas só foram arquivadas. Muitos anos depois, tivemos um padre brasileiro, o padre Landel, que construiu a primeira máquina Kirlian, começou a trazer as informações como se fosse um estudo da aura. Só que como nem a ciência, nem a igreja aceitam a existência da aura... Por quê? Porque não se consegue comprovar
o que você consegue comprovar é que o corpo emite um campo eletromagnético. Então, deixa eu te falar. Pode falar, claro. Do ponto de vista de espiritismo, Sim. Dizem que todos nós temos o espírito, Sim. né? E envolvendo o espírito tem o perispírito, né? Só que até eu estive lendo algumas reportagens com outro tipo de segmento, né? E dizem que até eu perguntaram, escuta, mas a aura, ela reveste o perispírito ou o espírito? Aí veio a resposta, não, a aura reveste o espírito, né? Então, não tem nada a ver isso que você faz com esse outro assunto. Então, lá no comecinho, voltando para a nossa história, em 1928, o casal Killian começou a aprofundar as pesquisas, porque o PhD brasileiro teve confiscadas suas máquinas e foi proibido de avançar com isso. E como eles descobriram? Eles descobriram porque o Sr. Killian não tinha saúde. E o campo de energia dele era um campo cheio de falhas e um campo fraco. Já a senhora Killian tinha muita saúde e tinha um campo de energia forte. Então, peraí, então isso deve ter algum sentido, vamos estudar. E eles começaram a fazer estudos sobre isso, ainda trabalhando sobre o aspecto de que fosse a aura. É um assunto que ele tem uma sutileza muito grande. A quem acredita na existência da aura, tudo bem que façamos a medição da aura, mas para a ciência, para documentação, para estudo, o que a gente faz é o estudo do campo eletromagnético. Para quê? Para mostrar para a pessoa qual o padrão que ela está repetindo e quais as chances e oportunidades que ela tem de mudar para se melhorar. Não é para mostrar e para provar para o outro que existe ou não. A gente atende até ateus. Há quem não acredite em Deus e que ainda assim venha a nós para saber como está seu campo eletromagnético e expandir a sua consciência sobre si. Isso está ligado à física e à elétrica, né? Exato. A lei de física, né? Então é muito mais fácil da pessoa aceitar essa proposta e compreender do que se você levar para o campo da espiritualidade, né? Exato. Então tem como abranger um número maior de pessoas. Mas que foi lá que começou. Foi lá que começou. Foi. O que o Douglas fala é exatamente esse halo luminoso que todos nós emitimos, que tem cor, que tem cheiro, né, viscosidade ou não, né, que diz respeito diretamente às nossas emoções, as emoções que a gente propaga, né, em forma de energia, pensamento o tempo todo. Então, isso tem realmente luminosidade, tem viscosidade, intensidade, campo de propagação. Como você comentou antes de iniciar o programa, a aura do Chico, para quem pôde ver, era grandiosa, né? Divaldo, num seminário, não sei, um congresso na Alemanha, ele passou pela máquina Killian e foi medida a aura dele, enorme, o campo eletromagnético dele também enorme. Só que eles fotografaram as cores da aura, que era o assunto inicial seu. Sim, né? isso é verdade. É a cor da aura. Se ela está mais amarela, representa tal coisa. Se ela é mais rosada ou mais dourada, conforme o nível de espiritualidade. Eu acho que a proposta da bioeletrografia está ligada ao seu sistema como um todo. Né? O que a gente vai olhar é a quantidade de energia, as lacunas. Por quê? Na ponta dos nossos dedos, nós temos todo o microsistema de acupuntura, assim como nas nossas orelhas, como nos nossos pés. Só que não seria muito confortável medir as orelhas e seria um pouco anti-higiênico medir os pés das pessoas. Então, vai que você tem um chulezinho ali na hora, né? Não ia dar certo, né? Então, para que a gente possa fazer esse estudo em grande escala, a gente foi escolhido fazer a análise da ponta dos dedos. Entendi. E aí, por ter o microsistema de órgãos e glândulas, ele faz a representatividade sobre o corpo. Então, cada um dos setores vai mostrar como está o sistema físico daquela pessoa. Então, se algo já está, tem gráficos que nos mostram se a distribuição de energia naquele órgão ela está dentro de um padrão de normalidade, de bem-estar, ou se aquele padrão ele já está reverberando no corpo físico e se fizer um exame já vai ter algo ali apontando uma doença. Uma alteração laboratorial, né? Exato. Por exemplo, nós fazemos estudos de técnicas, como o Reiki, por exemplo, funciona.
antes e depois da aplicação do reiki. A proposta do reiki é realinhar os chakras para que a pessoa sozinha refaça a conexão com a energia superior e tenha a possibilidade de restabelecer o bem-estar. A USP tem um estudo incrível sobre a diminuição da sensação de dor nos pacientes com doenças crônicas. A proposta do reiki, exato. Né? A proposta das técnicas integrativas não é curar ninguém. Não. Se acontecer a cura, maravilhoso, mas a proposta é dar qualidade de vida. Não tenha dúvida. Exato. Ou seja, é passar para a pessoa a batata quente, né? Exato. O seu estado depende unicamente de você. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você. E tomar a consciência disso te dá a oportunidade de mudar um padrão. Mas não tenha dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, a gente volta já para a gente continuar o nosso papo aqui, né, com a Natália Ramos, que o assunto é muito interessante. Já tem perguntas aqui, hein, Douglas? Já tem, então já a gente faz. Vamos perguntas. então para um break e a gente volta já. Natália, queria saber a cor da minha aura. Não é possível, nessa máquina não. Nessa máquina não. Ela e como faz... que a gente vê a cor da aura? Ela faz... Alguns sensitivos trabalham com isso. Algumas pessoas ainda trabalham com uma máquina do Dr. Milhomens, que é um brasileiro de Minas Gerais, que trabalha com as antigas máquinas Killian, que tem uma revelação colorida para fazer. Mas a proposta hoje também é analisar a condição física, energética e emocional. Veja bem, pouco importa a cor, se ela é branca, Exato. amarela, roxa. Importa qual é a tua qualidade de Isso, vida. exatamente. E normalmente o povo está bem ou está mal? Há todos os casos. Há pessoas que Não, vêm mas muito bem e vêm pela percentualmente curiosidade. falando, as pessoas que procuram você estão Em geral, 70% mal e 30% mais ou menos. A maior E parte um das bom. pessoas que têm vindo estão divididas assim. Algo em torno de 20% de pessoas que estão muito bem e vieram apenas por curiosidade. O que é estar bem? Campo de energia bom, distribuição de energia nos órgãos bem. Então, aquela pessoa ainda não tem nenhuma doença crônica, nada que esteja sedimentado no corpo físico que possa vir a Mas, por exemplo, comprometer a deixa eu vida fazer uma dela. pergunta para você. Eu tenho uma doença autoimune. Sim, Por que isso ocorre? isso está nos seus genes, nasceu com você. Então não tem nada a ver com Não energia. tem nada a ver com o padrão energético. É isso que eu queria saber. O quanto isso vai impactar no teu corpo vai sim ser definido pelo seu padrão energético e Sim, emocional. porque a minha médica fala, olha, dependendo do teu estado emocional, Exato. você vai desencadear ou para bom ou para ruim. E isso a gente consegue mensurar. Isso, exatamente. Eu consigo mensurar como está o teu padrão emocional pela fotografia do campo energético, porque a gente vai verificar o alinhamento dos chakras. O que são os chakras? Chakras são centros de energia no nosso corpo que fazem a captação e a emissão de energia o tempo inteiro. Mas, por exemplo, só para o povo entender e Pode para falar. eu entender, né? Claro. Porque, sinceramente, eu vim preparado para uma coisa. Então se E abra aqui, para o novo. o que aconteceu? Aqui me tiraram do chão, mas tá tudo certo. Ninguém tirou seu chão, né? Não, mas, Ninguém é que eu não mas por que você abraço está se a causa. acusando? Porque Eu não estou acusando ninguém. Você já brigou comigo antes de começar o programa. Não, se entenda a minha Eles situação. estão se amando hoje. Não, mas eu não estou me amando, absolutamente. É que, entendo, ó, eu me preparei para falar de aura, de cor, de tá densidade, mas tá tudo certo. Isso é maravilhoso, Então, o porque que- dá a chance Claro. da gente trazer um conhecimento e bater de frente com o que Natália, antes me era fala uma coisa. misticismo. Por exemplo, eu faço acupuntura há muitos anos. Maravilha. Chego lá, a minha médica falou o seguinte: bom, vamos alinhar os teus chakras. Sim. Então ela coloca o chakra coronário, o chakra do Cardíaco, coração, laringe, laríngeo, ela vai na barriga, ela complexo, coloca, tudo o certinho. sacral e o Tipo, básico. depois que eu comecei a fazer acupuntura, isso já se for aí 5 anos, Sim. eu melhorei muito. Muito. Porque entendeu? melhorou a distribuição Eu de harmonizei energia. demais. Agora, por exemplo, então, não teria necessidade de passar pela tua máquina. Então, são coisas diferentes. A fotografia do campo energético, ela serve para nos dar autoconhecimento, para te mostrar como está teu campo Ele vai dimensionar o seu energético, campo. exato, emocional e mental. O que a acupuntura faz é atuar sobre o problema. Nós mostramos o ser de forma integral. O campo de energia ao redor do corpo, o alinhamento dos chakras, os padrões emocionais que estão impactando no corpo físico da pessoa e a distribuição de energia nos órgãos para que ela tenha a possibilidade de ver algo que ela ainda não tem sintomas, de ver algo que ela pode ter daqui a 3, 5 anos se continuar repetindo aquele padrão.
Entendi. Entendeu? Por favor, Luquezzi. O que eu achei interessante, eu passei pelo atendimento da Natália hoje, e para mim foi uma surpresa muito grande desmistificar essa questão da aura, né? Porque a gente ainda vai com aquela ideia de que é possível ver o tanto de colorido que eu tenho ao meu redor. Não, chego lá, é uma máquina pequena. Espera um pouquinho, você foi lá com essa expectativa também? Não. Ah, bom. Não, porque eu já tinha estudado o prospecto dela Entendi. antes, quando eu marquei a vinda dela ao nosso programa, né? E eu me deparei com uma máquina pequena, né? Miudinha, não é mais aquele maquinário de antigamente, gigantesco, né? É uma máquina pequena. Como ela falou, você introduz todos os seus dedos um por vez, ela fotografa rapidamente, aparece no computador dela, que é um sistema interligado no mundo todo. Eu achei isso fantástico, que a informação pode ser trocada, embasada no mundo todo. Estudada, né? Servir de parâmetros de pesquisa, inclusive. E, na medida em que ela capta a imagem de todos os meus dedos, que são referências para todos os sistemas e respectivos órgãos, ela me mostra um gráfico que quantifica o tanto de energia eletromagnética que eu estou apresentando naquele momento. Eu achei isso fantástico. É assim, eu estou menos do que eu imaginava, mas, no geral, numa faixa saudável. Né? Eu não tenho uma manifestação concreta física, ou seja, nenhuma doença instalada, nem crônica e nem aguda, mas já pudemos detectar falhas no meu campo eletromagnético que demonstra a possibilidade de eu vir a desencadear... E como que seria feita essa cura desse pequeno... Então, o que ela estava comentando agora, mudar algo em mim, na medida em que eu vá me observar mais, tentar entender qual é o padrão de pensamento e comportamento que eu repito que afeta diretamente esses campos, esses sistemas. Em específico e aquele que está órgão com pouca energia. Então, eu posso evitar que essa doença venha a se concretizar. Sim. Porque o pensamento cristaliza e ele se transfigura no corpo físico. Que tipo de doença, por exemplo? No meu caso... Não precisa falar que é no teu... Não tem problema, não tem problema nenhum. No meu caso, eu já tomo... já cuido da minha tireoide, né? Há alguns anos. Então, eu tenho uma pequena descompensação nessa área. É um padrão energético que mostra um processo inflamatório começando ali. Se não for tratado, pode vir, sim, a dar um problema sério, daqui a alguns anos. Né? Não é algo que já está no corpo físico, sedimentado. Algo que, se ela fizer uma doença, já está com câncer ali. Não. Mas se o padrão emocional que foi identificado lá, porque a gente faz toda uma investigação com a pessoa, faz a anamnese, a gente encontrou um padrão emocional que precisa ser enfrentado. Se ele não for enfrentado e ela mantiver os mesmos processos e os mesmos padrões repetitivos, padrões de emoção, vai sim, no futuro, adoecer. Eu posso desencadear isso. Agora, o que eu achei muito interessante... É uma oportunidade, né? Exatamente. É uma oportunidade e ainda uma ferramenta a mais de autoconhecimento. Agora, o que eu achei muito bacana é eu abrir o Fonte Viva e bater casadinho, né, com a proposta sem saber, né, da profundidade do que é. Ou seja, se eu não educo o meu pensar, se eu não educo o meu espírito, eu vou continuar patinando nas mesmas questões, ou seja, o que eu hoje renasço, reencarno como um projeto genético fora de padrão, ou seja, uma doença genética, eu vou perpetuar isso para mais outras vidas. Se eu me educo, eu saio do campo fatídico da genética e modifico a minha forma física. Aproveita bem essa oportunidade, essa vida que foi te dada. Exatamente. Mudar então, eu já consigo padrão. fazer alterações substanciais no meu espírito ao ponto de que o meu perispírito, como formador, modelador organizacional biológico, se modifique para que eu tenha um corpo físico na própria reencarnação, na próxima encarnação mais equilibrado. Então, até mesmo nessa, né, que eu tenho a oportunidade de não adoecer, se eu tomei a consciência do que eu estou fazendo que está comprometendo o meu sistema físico, emocional e mental. Já é uma grande oportunidade, entendeu, Douglas? Então, assim, é uma ferramenta de ajuda
muito grande. Douglas, é isso mesmo que você está pensando. É possível nós detectarmos alguma coisa que ainda não se manifestou em você. Exato. Quer dizer, Por conta de uma outra reação. técnica. Exato, Então, hoje outra já existem técnica. N possibilidades de você evitar doenças, né? Porque o nosso corpo nem é muito todas as inteligente. doenças, nem todas. Nem é bom que se todas as frise, né? doenças, Porque, mas por tem a exemplo, no possibilidade de espiritismo, verificar. você vai fazer um tratamento espiritual. Às vezes você está com um problema sério. As pessoas dão um bico no tratamento clínico apenas pelo tratamento espiritual. E esquecem que a gente tem um corpo físico. E se está no corpo físico, tem que cuidar da carne também. Pois é. Tem que cuidar dos existe dois. a medicina convencional Exato. ainda, né? É a proposta da integração. É você juntar o conhecimento de todas as medicinas integrativas, das técnicas de movimentação de energia com a medicina tradicional. Se já está no corpo físico, tem que cuidar do corpo físico. O que está no campo emocional, a gente vai tratar também. Vamos tratar a raiz do problema. E se no teu negócio você detectar algum problema, isso aí é curado com medicamento? Funciona assim. Isso não é uma máquina para fazer um diagnóstico clínico. A nossa proposta é olhar o ser de forma integral. Então, eu vou olhar todos os sistemas de órgãos e glândulas. Se algo for detectado que já está no corpo físico... É só pela ponta dos dedos? Porque nós temos todos o microsistema de acupuntura. Cada setor representa um sistema de órgãos e glândulas. Assim como a sua orelha, assim como seus pés. O que acontece é que se eu verificar que tem uma questão, eu ou qualquer um das pessoas que trabalham com a bioeletrografia, no núcleo de estudos nós somos 2, eu e o Tiago Correia. Se a gente verifica que tem alguma questão que já está sedimentada no corpo físico, a gente faz o direcionamento da pessoa para ir a um especialista. Porque se já estiver no corpo físico, ela precisa, sim, de um exame clínico, um exame laboratorial, para a gente fazer um comparativo com aquilo que a gente está detectando na bioeletrografia. E aí a gente vai cuidar em paralelo da questão emocional e mental, o direcionamento mental daquela pessoa, para que ela expanda a consciência sobre si mesma e, através do autoconhecimento, tenha a possibilidade de se melhorar. E o emocional e energético através das terapias integrativas. O que é se melhorar? A partir do momento que você toma consciência de que aquele padrão que você tem está comprometendo o teu corpo físico e, por exemplo, pode vir a desencadear um problema grave no futuro, você vai arriscar manter esse padrão na sua vida? Ou você seja, esse mesmo modo de pensar, de agir, de sentir? Se você descobrisse que explodir quando algo não lhe agrada pode lhe gerar um câncer na garganta e que seu corpo físico já está apresentando um determinado padrão, você não iria pensar em mudar isso? Sim, claro. Ou você iria arriscar e deixar o câncer da mesma forma para ver se acontece ou não? Que vê uma coisa, Natália, da mesma forma que o próprio Ministério de Saúde, da Saúde, diz para você, tá, que você não pode fumar e coloca no maço de cigarro o que a doença pode desencadear, a pessoa compra cigarro. E às vezes fuma 2 maços por dia. Mas ela não acredita também que pode acontecer com ela. É diferente quando você vai lá e faz a tua leitura de bioeletrografia e você vê que aquele determinado padrão de uma doença, um processo inflamatório, um processo de câncer ou algo grave pode vir a se manifestar no seu corpo, no seu, não no daquela foto, não no do vizinho, não no de outra pessoa, no seu corpo. E o seu corpo está dando sinal. E a pessoa aprendeu a te procurar, aprendeu a fazer esse tipo de pesquisa? Nós importamos as máquinas da Rússia, a primeira em julho, a segunda em agosto. Desde então, nós já realizamos começamos mais a fundo com o trabalho e divulgação a partir do fim de agosto, começo de setembro. Já foram mais de 360 pessoas, 360 leituras que nós realizamos. Então, nós estamos iniciando, plantando uma sementinha. Vamos inaugurar o núcleo de estudos, porque a proposta é estudar como as técnicas integrativas reagem. E onde se encontram essas máquinas? Nós atendemos em 3 lugares pela cidade. Não, só tem em Santos? Tem em todo mundo. São Paulo tem vários lugares. Sim, no país inteiro já somos mais de 500 especialistas em bioeletrografia. É algo que para o Brasil ainda é novo, ainda está começando a se difundir esse conhecimento. Eu mesmo não conhecia. Mas
está começando a eclodir. Entendi. Agora, poxa, na Rússia já é usada há 30 anos. A equipe olímpica e paralímpica tem o seu campo de energia analisado para melhorar o desempenho, para verificar As se condições tem de rendimento do Exato. atleta, né? Se ele tem, Interessante, se aquela semana o rendimento dele vai ser melhor físico, se vai ser melhor no Ou se ele sofreu emocional. uma lesão e no tratamento ele já está Como ele tá Você vê uma respondendo, coisa, né? Luquezzi e Exato. Luquezzi, o que aconteceu com o futebol. O Luxemburgo, quando ele assumiu o Palmeiras em 93, ele trouxe uma psicóloga. A Suzy Fleury, inclusive, é minha amiga, já entrevistei ela várias vezes. A Suzy Fleury foi trabalhar diretamente com o Palmeiras. Ela era uma psicóloga do grupo do Palmeiras. Sim. Mas o mundo caiu. Mas para que isso? Hoje, todo time de futebol tem o seu psicólogo. E é necessário, né? É mais ou menos nessa linha. Ou seja, hoje, puxa vida, mas o que é isso? Ninguém conhece. Então está ainda muito rudimentar para nós que não conhecemos. Lógico, em outros países, uma coisa absolutamente normal. Então é uma coisa que com certeza vai fluir. É um processo de ruptura no nosso momento. As pessoas começam a ficar inquietas. E você pode ter certeza, Natália, que vai ter muitos médicos mais conservadores. Sim. Mas para que isso? Isso é besteira. Porque os médicos falam isso. E tá tudo bem. Da mesma forma que antigamente a medicina não enxergava o espiritismo. Por exemplo, hoje nós temos médicos espíritas. Sim, nós temos a AME Brasil. Você entendeu? Então, hoje em dia, o espiritismo... uma quantidade enorme de médicos. Tudo bem que tem alguns charlatões aí também, né? Mas em todas as áreas, né? O João de Deus, nossa, foi um terrível. Mesmo na medicina, nós temos médicos que se confundem com monstros. Em qualquer campo humano, né? Em qualquer campo humano. Entendeu? Né? Então, é por aí. Então, acho que é legal, é mais uma ferramenta para todos nós tentarmos... nos reciclarmos, nos melhorarmos e assim vai. Acho que o caminho é esse. No final vai afunilar para aquilo tudo que a gente já aprendeu dentro do espiritismo, a tal da reforma íntima, né? Em algum momento você vai precisar fazer, seja através do psicólogo, né? De um terapeuta, holístico, de um médico. O que é muito bom a gente perceber hoje é que, apesar dos médicos mais ortodoxos, os mais classistas, né, há um número muito grande de médicos que já entendem que a doença vem de um soma desequilibrado, né, de ambos, né? Porque é uma devolutiva de um para o outro. Aquilo que o espírito demanda para o corpo responde de uma outra forma para o próprio espírito, reverbera para o próprio espírito. O Natália, o Alcides Catarino está pedindo o seu contato, depois a gente passa para ele. Okay. E ele está fazendo uma colocação, não entendi muito bem se é uma pergunta ou uma colocação. No universo, tudo é energia. Tranquilo. Quando conseguimos detectar as energias que influenciam em nosso viver, conseguiremos equilibrar nosso viver? É uma pergunta. Eu não vi como pergunta, eu vi como uma afirmação mesmo. Afirmação, né? É uma percepção dele com relação a tudo aquilo que a gente conversou aqui. Mas eu queria fazer uma perguntinha para você, Natália. Nós falamos do chakra, você explicou do alinhamento dos chakras. Essa harmonização é feita dos chakras para o plexus, porque cada um tem o seu respectivo, que é o plexo solar, né? Cada um tem o seu anteparo, né? Seu espelhamento, ou esse equilíbrio é feito do plexo para o chakra? Então, esse equilíbrio é feito de uma forma integral também, porque para cada pessoa um desequilíbrio vai ser de uma forma diferente, com uma causa diferente. Com o Reiki, os estudos preliminares de Reiki mostraram que, a princípio, ele tem o potencial de alinhar os chakras, só que é temporário. A pessoa saiu da porta para fora, voltou para o padrão mental e emocional dela, ela bagunça tudo de novo. E tem como se manter equilibrado? Autoconhecimento. A expansão da consciência começa com o autoconhecimento. Entendo, eu não estou querendo, pelo amor de Deus... Porque quando eu me conheço, eu entendo a mim. É possível manter um equilíbrio nesse mundo louco que a gente vive? Diminuindo a reatividade. Nesse trânsito caótico. A gente vai se desequilibrar, mas se você souber como se reequilibrar, tendo consciência de cada um, de como funciona cada um dos seus chakras, eu diria para você que 99% consegue se reequilibrar. Da população é louco. Mas não é louco. Eu acho que esse dado não é científico. É uma doideira, mas é uma doideira que a gente vive. Entendeu? Você já foi em família de italiano? A minha esposa é descendente de italiano. A família dela
são todos loucos no bom sentido da palavra. Sim. Só que todos se harmonizam. Agora tem um que bate a mão com mais força na mesa, fala alto, desfere um palavrão. É assim que funciona. E tudo bem. Eu não vejo isso como uma anormalidade. A pessoa ser muito certinho, filho, senta na carteira aí. Não, mas não é nesse aspecto. Não é seguir, né? Isso não vai alinhar os seus chakras. Mas, por exemplo, seguir um padrão. Como que eu vou conseguir mudar a minha característica? Tomando consciência se ela te faz bem ou não. Desde quando eu me conheço por gente, Natália, eu comecei a trabalhar logo cedinho, com 13 para 14 anos. Sim. E trabalhava no Banco do Brasil, na carteira agrícola. Lá eu já lidava com pessoas que eram muito mais velhas do que eu. Tá? E eu sempre fui desse jeito. Uma pessoa extrovertida e direta. Até para síndrome de Gabriela tem cura. O que é síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sim. Você sempre assim entendi. de Gabriela. Tá vendo? Você nunca tinha visto isso? Não é questão de crescer assim, é questão que é duro você mudar. Sim, mas é duro viver. Não é simples. Só que tomar... Mas pera um pouquinho, você acha que viver é fácil? Não, só que o processo de expansão da consciência começa com você entender como você funciona. Sim. Como os outros funcionam, deixa Por que exemplo, eles cuidem. Veja bem, num padrão mental, eu não consigo me ver uma pessoa engolindo as coisas. Não é engolir. Eu não consigo, sinceramente. É trazer a consciência daquilo e se conectar tanto ao outro que vai receber, porque se eu explodo, eu faço mal a mim e faço mal ao outro, e me conectar para saber como dizer. Porque se eu digo aquilo de uma forma positiva, eu expresso a minha verdade. Eu vou parar o papo, porque você não vai conseguir me convencer. Não, e tá tudo bem. A questão não é o convencimento. Não você é essa a proposta. Daquela questão básica de Jesus, amor e sabedoria, né? Tem uma pergunta aqui da Lucy, que eu já vou fazer para você, Natália, da Lucy, só para complementar esse pensamento do Douglas. Num dos livros de André Luiz, Missionários da Luz, não, Mecanismo da Mediunidade, durante um estudo lá que André Luiz está com Hilário, Aulus fala para eles assim, que o homem da Terra se aproxima da era do espírito. Quer dizer, que o homem está saindo do campo da materialidade, do materialismo, se dirigindo a uma nova era, ou seja, um novo comportamento mental da civilização dos homens da Terra, né? Sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Quer dizer o quê? Uma religião que não é só de uma civilização, de uma comunidade, de um veio filosófico, mas de todo o universo. E é a religião do amor e da sabedoria. Ou seja, em algum momento, cada um de nós, no seu processo evolutivo, vai ter que entender que não há um outro caminho que senão o do amor e da sabedoria. Ah, sim. A rebeldia vai durar o tempo que cada um quiser. Não tem rebeldia. A rebeldia pode ser vista de uma forma diferente do que eu encaro. Não, claro, mas não é nesse Você ponto. falar não para uma pessoa ou você contestar alguma posição, não é que você não vale a nada e você tem energeticamente você está ruim. Não significa nada disso. Ô, Luquez, vamos acelerar aqui que eu tenho 5 minutos de encerramento aqui. Tá, ó. Então faz Luci Ramos. Isso, por favor. Quer que eu leia? Leia, Ó, por favor. seria possível, então, avaliar se um tratamento médico está surtindo efeito com a avaliação da máquina? Sim, é possível. Porque Boa nós pergunta, fazemos estudos com a bioeletrografia. Você pode falar para o cidadão, para de tomar esse remédio que não está valendo porcaria nenhuma. De forma alguma. O que a gente vai analisar é como está o campo de energia. Nós fazemos acompanhamento de tratamentos, por exemplo. Normalmente tratamentos energéticos, né? Terapias holísticas, Reiki, Bardiaxis, Theta Healing, florais e por aí vai. Mas um tratamento médico que não esteja, por exemplo, gerando uma melhora na distribuição de energia naquele órgão a médio prazo, pode sim nos mostrar que há algo que não está sendo olhado da forma que precisa. Ou aquele órgão não é o órgão principal que está com problema, e aí a gente vai olhar como está a distribuição de energia em outros órgãos. Um determinado medicamento ou aquela medicação não é o mais não adequado. reage. E aí a gente vai sugerir que a pessoa converse com seu médico para fazer novos exames, porque aí você junta. Só que não pode falar para o clínicos. médico que assiste a determinada pessoa que não está funcionando porque ele foi nessa sua máquina. O que a pessoa vai levar a seu médico é como ela está se sentindo, como estão sendo as reações dela
e sugerir, sim, que seja feito Numa exames dessa arruma clínicos confusão com o e médico, hein? laboratoriais. Depende do Não médico. pode arrumar confusão com o médico. Se Depende do arrumar é médico. problema. Até porque a proposta é integrar os tratamentos. Tratamentos no corpo físico, emocional, mental e energético. Legal. E o Marco Antônio está dizendo que a síndrome de Gabriela foi ótimo, aprendi uma nova. Tá vendo? Foi excelente. Realmente. A síndrome foi muito legal mesmo. Padecer dessa síndrome é complicado, viu? É problema lá na frente. Então. Vai atrasar um bocadinho a caminhada aí da própria evolução. Rosana, eu sei que Sim. tudo que a gente está no final, tá quase 5 minutos do final. Ah, uma pena, né? É. Foi muito prazeroso. Foi muito bom. Da minha parte, eu só tenho que agradecer, Natália. Eu espero que você volte mais vezes. E o que eu posso deixar de comentário antes de você dizer o endereço do seu atendimento? Sim. Gente, olha, vale muito a pena, porque quando eu vi os gráficos na minha frente do meu campo eletromagnético, em que condições ele está, que a gente tem uma autopercepção, às vezes, muito fora da nossa realidade, né? A gente se autoilude muito, né? E a possibilidade que eu tenho de me melhorar e de me modificar para que o meu corpo físico fique em condições melhores, isso já valeu a pena. Foi uma experiência magnífica, vale muito a pena. Realmente Gratidão. vale muito a pena, viu? Gratidão. Eu que tenho muita gratidão pela oportunidade de conhecer o seu trabalho, desejo que você tenha muito sucesso, que você ainda aprenda muito mais para compartilhar Essa é a ideia. conosco o seu conhecimento, o seu entendimento, que acho que não tem coisa melhor do que você servir a vida, não é? Ser um instrumento, né? Ser um Eu instrumento. acredito muito nisso. Natália, você está me conhecendo hoje, e eu também estou te conhecendo hoje. Eu sou um cara muito discreto. Custa caro entrar nessa máquina, hein? Para o povo saber. Vamos eu tô em casa, lá. quanto custa? Você não precisa nem falar. Uma leitura comum, Você vai falar completa. preço? Pode? Pode falar. Uma leitura completa sai R$240. Barato. A pessoa vai ter a leitura do seu campo energético, o gráfico de distribuição de energia nos órgãos, como está o alinhamento dos chakras e a investigação da questão emocional que está adoecendo o corpo físico. Me fala uma coisa, a pessoa está com câncer hoje. Sim. Ela vai lá e fala, Natália, eu quero que você fale como que eu me encontro. Ontem nós fizemos um estudo com uma pessoa com câncer já bem avançado na garganta. Ah, é? Nós fizemos um estudo E aí? antes e depois da aplicação de reiki, para a gente verificar como é que estava, fazer o comparativo com os exames clínicos e laboratoriais, e aí a gente constatou realmente o câncer na garganta, o padrão de câncer, que é totalmente diferente do padrão energético do resto, e um padrão já inflamatório ali de uma outra questão que a pessoa tem também. E a gente constatou algo que para nós foi surpreendente, que foi o reiki, ao invés de realinhar os chakras dele, que estavam alinhados, porque ele estava num momento extremamente travado, de não, tá tudo bem. No momento em que ele recebeu o reiki, ele relaxou e se deixou mostrar como ele realmente estava, o quão fragilizado estava naquele momento e o quanto estava precisando ter a oportunidade de falar. Verbalizar as emoções, né? Porque tudo aquilo que não é expresso de forma positiva adoece o meu sistema de glândulas, o meu sistema respiratório alto adoece. Então, dificuldade para engolir já, dificuldade para respirar ainda não, mas já estava flechando a glote. Então, a cirurgia, inclusive, dele foi hoje e, graças a Deus, ocorreu tudo bem dentro do possível Do quadro dele, né? da vontade de Deus. Mas pra gente foi muito gratificante ter essa disruptura na visão. Entendi. De que o reiki, por exemplo, não é uma técnica para curar e salvar a vida das pessoas. É para dar qualidade de vida, para dar bem-estar, para dar acolhimento e para diminuir a ansiedade que ele estava ali naquele momento. Né? Perfeito. Obrigado. Algo mais? Só para a gente poder encerrar aqui. Só gratidão. Só gratidão, Tudo né? é aprendizado, né? Natália, eu Douglas? peço desculpas pelo meu total desconhecimento do tema, tá? Essa é a nossa proposta, difundir mas eu conhecimento. acredito que eu pude tirar algumas dúvidas das pessoas também que, tanto quanto eu, não sabem nada desse assunto. É um Obrigado prazer pela sua compartilhar. presença.